O mercado começou a medir os retornos financeiros diretos pelo uso da inteligência artificial. Isso sem reduzir o número de vendedores, como foi o caso da PepsiCo, que tratou sobre esse assunto durante a terceira edição do Tech Summit 2026. Gustavo Zanfer está lá e conta pra gente, pergunto antes para o Zanfer se ele conseguiu almoçar. Oi, Irajá, muito boa tarde para você. Dessa vez eu não almocei salgadinho não, como a gente faz geralmente no CNN Money. O almoço aqui no Tech Summit que acontece em São Paulo foi legal. E aqui no Tech Summit, inclusive, estão essas empresas que aplicam inteligência artificial em peso dentro das suas operações, como é o caso da Danone, com quem eu conversei, e com a própria PepsiCo, que é dona aí da Doritos, Cheetos, da Toddy, Gatorade, por aí vai. Então eu conversei com a CIO da PepsiCo, que é a Francine Cristello, CIO, que é responsável pela implementação da tecnologia na empresa, e eu perguntei o que todo mundo pergunta quando o assunto é inteligência artificial: se a IA vai substituir o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de todas as pessoas. Ela disse que isso não está nos planos e é que a inteligência artificial, na verdade, está vindo para complementar o trabalho que já existe. Ela deu um exemplo aqui de que, da mesma forma que o Excel não tirou o trabalho do contador, mas sim mudou bastante a forma como ele opera esse trabalho hoje em dia. Essa linha é que vai também outras pessoas aqui, como o CIO da Danone, o Leonardo Stoccorno, dizendo que, na verdade, a IA não se opera sozinha. Nós precisamos de seres humanos para operar essa inteligência artificial, e que ele explora isso, ele aplica esses ensinamentos para os seus trabalhadores ao invés de substituir a mão de obra. Outro lead importante aqui no evento, Irajá, foi um caso em que uma empresa teve um ROI, um retorno sobre investimento de 500%. Então, essa empresa investiu R$360 mil em um projeto que a gente não teve acesso e teve um retorno de 1,6 milhão de reais, portanto, 500% de retorno. A CIO da PepsiCo, a Francine, disse que para que isso seja palpável, seja realista, as empresas precisam ter vários pontos de aplicabilidade de inteligência artificial, várias variáveis. Quanto mais variável, melhor, para que esse ROI seja robusto. E no caso da PepsiCo, ela citou os vários centros de distribuição, os mais de 3 mil funcionários que não devem ser substituídos nem no longo prazo, e um prato cheio aí para aplicação de IA. Ela deu vários outros exemplos. A gente vai ouvir, inclusive, agora um trechinho dessa conversa que eu tive com ela aqui no Tech Summit em São Paulo. Eu acredito em IA como um potencial de transformação e amplificação dos papéis dessas pessoas. Então, esse caso do vendedor que eu citei, a gente não reduziu o nosso número de vendedores. A gente já está nessa jornada há alguns anos e hoje a gente não reduziu o número de vendedores, pelo contrário. Então, eu acredito em IA como uma ferramenta mesmo que amplifica muito o papel e o potencial desse ser humano dentro das companhias e múltiplas possibilidades do que a gente possa trazer. Quanto mais variável a gente tem, melhor é a aplicabilidade da inteligência artificial. Então, quando a gente fala de áreas ou frentes que têm muitas variáveis, então na PepsiCo, a gente está falando de 60 centros de distribuição, múltiplas fábricas, mais de 500 SKUs, de 3 mil vendedores. É um prato cheio para quando a gente fala de aplicação de AI. Então, quanto mais variável, melhor. Hoje a gente aplica muito em logística, muito em frontline, em vendas. A gente já tem assistentes e personalizações para vendedores, que quando você faz check-in no ponto de venda, ele consegue avaliar se vai ter jogo, se está perto de estádio, se está frio, se está calor, qual produto reage melhor, qual produto não reage melhor naquela situação, e diz para o vendedor o que ele precisa vender naquela visita ou outros tipos de atividades que ele precisa naquela visita. E a remuneração já é baseada nessas atividades e não mais em coisas antigas. A mesma coisa quando a gente coloca isso dentro de operações, tanto supply chain quanto manufatura.